Olá pessoal, tudo bem? Nos últimos dias, aqui na Faculdade Federal do Extremo Oriente, estão acontecendo muitas coisas. Em geral, preparativos para o fórum que em breve se passará aqui. Depois então disso, eu fui para o centro e começou a chover. De lá, passei pelo mercado e voltei para casa. Já no dia seguinte, nos avisaram para fechar as janelas, já que estão fazendo a limpeza das mesmas. Um pouco mais tarde, saí. Estive reparando que minha cabeleira estava muito grande e fui lá cortar. Antes e depois, saí quase como outra pessoa. Entender e perdoar. Mais uma vez em casa, passei pela lavanderia, que estava livre, e então, mais pelo final do dia, saí para andar. Andei e andei, e depois voltei. Tivemos um lindo entardecer naquele dia. No dia seguinte, saí cedo. O dia estava bem ensolarado. A água do mar translúcida. Pessoas nadavam e aproveitavam. Aí então flagrei este momento. Após isso, vi um mamute. E lá sentei para aproveitar também. Bom, agora mostrarei para vocês a Rua Leste e seus quiosques. Começamos, sabemos onde ficam os banheiros. Seguimos e vemos então o primeiro quiosque, o estado de Magadã. Lá fica o mamute. E seguido pela Yakutia, ou melhor, República Sakha, que é o maior território da Rússia. Seguimos pela Chukotka, cruzamos a rua e vemos alguns amigos. E o quiosque da região autômata judaica. Um pouquinho de mar. E então o quiosque da Sakhalin, um local que tem muito carinho. Nesse ano, os mascotes deles são as baleias. Adiante então, a região da Transbaikalia, a cachoeira. Em seguida, a região de Amur, que dá o nome ao tigre de Amur. Lá atrás, a arena de CrossFit. E então, o estado de Primore, onde vivo. Tem um vidrão bem interessante. O antepenúltimo quiosque é o de Rabarovsk, dos Pampas. Seguido pela Buriatia, dos Buriatos. E então Kamchatka, dos vulcões. São esses os quiosques. Depois disso, então, vou para casa. Chegando em casa, me surpreenderam com paquecas vietnamitas, com molinho vietnamita. E aqui vamos então provar. É bom, muito bom. No dia seguinte, andei um pouco pelo interior do prédio. Observar o pôr do sol e o exterior dele a partir daqui é interessante. No dia seguinte, fui até o centro e lá visitei a estação de trem. Você sabia que Vladivostok marca o ponto final da ferrovia Transiberiana, que cruza por terra aproximadamente um terço da extensão global? Pois bem, agora você sabe. A estação fica próxima ao centro da cidade e também próxima ao porto marítimo. Uns 800 metros ao norte fica um dos mais importantes e imponentes prédios da cidade, o prédio da administração do estado. Depois passei por uma praça que vende comida. Um prédio que imita algo alemão e então casa. Mais tarde então me chamaram para sair, mas o trânsito estava terrível. Por isso fomos de táxi. Pela espera, dividindo em três, o custo-benefício foi favorável. Fomos para a cidade, passamos um tempo bom e então voltamos. No que chegamos, fomos andar pela orla e lá encontramos um camundongo. Блять. Не надо, ты что делаешь? Не пугай мышку. Já no dia seguinte, a cama estava boa, mas eu tinha que levantar para sair também, pois tinha um compromisso. O compromisso é lá naquela estrutura. Peguei o ônibus e começou a caminhada. Para lá chegar, passamos ao lado de um cemitério.
e temos que subir a montanha. Na metade do caminho, a vista da ponte estaiada é muito bonita. Seguindo, há muitas pessoas aqui enterradas. E é uma coisa interessante que reparei por aqui. Em geral, aqui pela região de Vladivostok, eles sempre constroem seus cemitérios em colinas ou montanhas. Até então eu não sei o motivo, mas quando eu souber, vos atualizo. Então vamos chegando próximos à grande estrutura. Essa estrutura está em uma área militar abandonada. Há ainda barricadas antigas no local, largadas. De lá de cima se pode ver a ilha e o centro. E por fim, aqui chegamos. A grande estrutura, na realidade, é uma estrutura antiga de um radar soviético. Hoje o seu interior é um local cheio de grafites e é considerado até um local turístico. Há uma linda vista de lá de cima. É também um local bem calmo. Achei aleatório de energia. Depois de ver o local e descansar um pouco, seguimos nosso caminho para baixo. Porque ele aguenta temperaturas muito, muito, muito frias. Tipo, ele foi. Nisso passamos perto de um dos velhos abandonados. Um monte de coisa. Foi meditação assim. Tivemos discussões filosóficas a respeito da morte e ficamos na parada de ônibus a esperar. Nisso chegou uma amiga a mais e fomos ao restaurante vietnamita. Não sei, mas é gostosinho. Eu gostei também. Depois voltamos. Vimos um carro com placa da Armênia. E de volta ao dormitório. Pois é, acontecem umas paradas dessas na vida, não é mesmo? Só me deram nem, que se chamam panquecas vietnamitas, vegetarianas. Muito bom.